Glória a Deus, queridos, amados e preciosos irmãos. Estamos aqui com alegria para repartir o pão celestial, o maná. Estamos aqui com a segunda parte da série, aprofundando a sua comunhão com Deus. Minha Bíblia está aqui aberta em Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Como é rico o corpo de Cristo, amados, nós não temos toda a revelação, mas aquela que temos recebido, estamos compartilhando com vocês. Estamos aprendendo juntos e crescendo juntos. O corpo de Cristo é muito vasto. Deus fala também através da nossa vida, mas não fala somente através da nossa vida. Há muitas pessoas de Deus nessa terra e muitas igrejas sinceras também. Deus fala também através de nós. Somos uma das pessoas através das quais Deus fala. Somos muito imperfeitos na nossa condição humana, como todo mundo. Deus tem revelado para nós um pouco da sua palavra, e o que ele nos passa, nós compartilhamos com os amados irmãos. Estamos falando aqui de um tema de importância, de relevância. Aprofundar a nossa comunhão com Deus diariamente pela graça é o principal privilégio e o principal também chamado e responsabilidade da igreja. Quando Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus de qualidade, tudo ia bem. Mas desde a comunhão de Adão e Eva foram quebrados com o Senhor e geraram filhos já separados de Deus, essa volta, esse arrepender-se e converter-se é plenamente possível pela graça. O que nós vemos é que através dessa comunhão com Deus diária, seja com Deus, com a palavra de Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo, ou também repartindo o pão com pessoas que estão sofrendo, nós vamos aprendendo, crescendo e por experiência vamos avançando. Este aprofundar a nossa comunhão diária com o Senhor foi com certeza a maior perda de Adão e Eva e a maior conquista de Jesus. Tanto que lá em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18, ele diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Então, quando ele diz buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus fala da nossa comunhão com o Rei dos Reis. E justiça fala dos efeitos dessa comunhão, que é nós podemos ajudar pessoas a se voltarem também ao Senhor, sendo nós impactados, né? Conforme Deus opera em nós, Deus também opera através de nós, né? Aqui estamos nós estudando um tema maravilhoso. E em cima de um texto muito importante. Jesus era desprezado, o mais desprezado entre os homens. Desde a queda de Adão e Eva, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10 que o diabo colocou fortalezas e imaginações no homem. E diz Efésios 4,18 que ele cegou o coração e endureceu o coração. Então, o homem, desde a queda, ele está lacrado, preso, cegado, e ele não sabe do quanto ele precisa de Deus. Ele nem imagina. O máximo que ele pensa é que ele precisa do favor de Deus, né? Para lhe dar uma saúde, uma bênção financeira na família, uma bênção sentimental. Mas o homem não sabe que ele foi criado para ter comunhão com Deus, usufruir este amor, os raios saradores do amor de Deus, e conseguir amar a Deus e as pessoas. Nós somos feitos para isso. Isaías 43, 21. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que à medida que o amor de Deus vai sendo revelado a nós, o medo vai sendo lançado fora e nós conseguimos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Portanto, o maior privilégio chamado
o arrepender-se e converter-se, porque desde a queda da Eva está de costas para Deus e voltado para os ídolos, para o pecado. Agora, arrepender-se é desistir de viver longe de Deus, desistir de viver como em Adão, e converter-se é dar meia volta, 180 graus, e começar a se aproximar do trono pela graça. Então, o diabo colocou no coração do homem, desde a queda, via carne, um desprezo muito grande a Deus e uma idolatria. Lembra-se do primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo entendimento, com todas as forças, toda a sua alma. Então o diabo, ele colocou ídolos, amores rivais. Sabe aquela terra cheia de espinhos, com demais ambições, que a semente é sufocada e não germina? Então o homem, desde a queda, ele está numa frequência de desprezo a Deus, mas ele não sabe. Se você perguntar, ele diz, não, eu amo a Deus, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Então com a boca eles bendizem. Mas o coração está preso na avareza, no sexo fora o casamento, né? Na fama. Lembra as 3 tentações de Jesus? Mostra o que a carne é suscetível. Ela gosta, ela se empolga com essas coisas. Fama, riquezas, né? E o prazer da carne, seja a preguiça, o mundanismo, a prostituição, né? Então o que nós estamos vendo é que o homem, ele ficou preso numa frequência de engano, no qual ele despreza a Deus e ama aquilo que Deus odeia. Através deste amor ao pecado, o homem dá legalidade ao diabo, sem saber. E o diabo, através desses presentinhos, que é o pecado, ele continua matando, roubando, destruindo, e tem legalidade e tem brecha. Quando o homem começa a ouvir o evangelho genuíno, ele começa a descobrir que precisamos nos arrepender e nos converter pela graça. Não debaixo de culpa e condenação, mas pela graça. E que Deus nos chama a um relacionamento novamente. E que isso é plenamente possível. Não de forma fanática nem preguiçosa, mas moderado. Amém? Então o homem vai partir concordando com a palavra de que ele foi afastado de Deus e de que os seus afetos estão tudo fora do lugar. De que ele está equivocado a nível de pensamento, que o faz ter medo sem necessidade, a nível de emoção, que faz com que ele seja uma pessoa orgulhosa, briguenta, fofoqueira, inimiga, a nível de desejo, que pensa que precisa do pecado. Então tudo está fora do lugar. O veneno da serpente entrou na corrente sanguínea da alma e fez com que o homem tivesse imaginações vãs, trocando Deus por amores rivais pelo pecado. Agora, esse voltar-se gradativo, este aprofundar as suas raízes no solo do amor de Deus e se nutrir deste amor de Deus, como diz o Salmo 107:43, que aquele que for sábio meditará demoradamente no grande amor de Deus. Vemos então que Deus está disposto, interessado, seu olhar de amor 24 horas sobre nós, a restaurar a nossa comunhão com Ele, para que a paz, a alegria e o amor que vão brotar sejam abundantes, transbordantes, possamos ajudar outras pessoas. O homem está infeliz, cheio de traumas complexos. A sua alma pensa de uma maneira que tem a ver com as falhas da sua alma e com o mundo que jaz no maligno. Para todo lado vemos imperfeição. Agora, à medida que nosso relacionamento com o Senhor vai sendo restaurado, nossa alma vai sendo restaurada também. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz: conforme eu contemplo a glória de Deus, aquilo vai transformando a minha alma, o meu ser e o meu comportamento. A níveis de liberdade, níveis de alegria, como diz o Salmo 16:11, que na presença do Senhor é uma alegria completa. A paz, amor. Quer dizer, o Senhor quer nos conduzir nesses níveis. E isso não tem atalho. Em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza. E através dela já escapamos das seduções do pecado. E que a graça ela é multiplicada através do conhecimento de Deus. Então essa busca diária, um passo para frente é muita coisa. Essa busca diária de Deus pelo que Ele é, ter comunhão com Ele.
ela é muito rara. Precisa ser incentivada, precisamos ser treinados espiritualmente e disciplinados nessa direção. De que existem níveis mais profundos de comunhão com Deus que ainda não experimentamos. Paulo escreveu metade do Novo Testamento e diz, olha, eu não cheguei lá ainda. Então, quando nós compreendemos que desde a queda todos pecaram e carecem da glória de Deus, que o homem está preso numa esfera de desprezo a Deus. Mas ele não sabe, não imagina. O homem está preso numa esfera de desprezo a Deus e a sua carne se deleita no pecado. Agora, esse caminho de volta, ele é possível pela graça. Aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, diz assim, olha só, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto, olha Deus falando aqui, ó, a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te apegando a Ele, pois disso depende a sua vida. Então o coração do homem saiu de Deus e se apegou aos ídolos, ao pecado, à vaidade. Agora, esse caminho de devolver o coração ao Senhor é o verdadeiro culto. Provérbios 23, 26 diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. O salmista diz no Salmo 37, 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa estar todos os dias na tua presença, junto com meus irmãos, como estamos fazendo aqui agora, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Então ali está falando uma comunhão que mude a minha maneira de ver, pensar, o meu desempenho, através de uma comunhão com Deus, com a palavra de Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo. Esta operação diária da graça, ela é fundamental, imprescindível e insubstituível. Não é um mero detalhe. Cada dia que nós não oferecemos o nosso coração para Deus operar, ele endurece um pouco mais, esfria um pouco mais, fica um pouco mais cego. O pecado fica mais atraente, a preguiça fica atraente, as coisas deste mundo ficam atraentes. O homem retrocede. É como uma esteira. Se você não anda, ela te leva para trás. Então, se eu não entrego o meu coração para o Senhor voluntariamente, é uma perda tremenda. A maior conquista dessa vida não é o que eu vou receber através da fé. É recursos para a viagem, sabe? Apenas o lanche da viagem. Cura divina, prosperidade, dons, tudo que eu recebo nessa vida, através da fé, vai ficar aqui. Agora, o meu coração, cada dia mais entregue ao Senhor, cada dia mais entregue ao Senhor, apegado ao Senhor, isso durará para sempre. Porque o nível de comunhão que eu tenho com Deus aqui é o nível de galardão de comunhão que eu teria lá na glória. Aquele ladrão da cruz, ele foi salvo? Foi. Mas será que ele vai ter a mesma comunhão que Paulo tinha com o Senhor? Não. Porque conforme a comunhão que nós buscamos aqui nessa terra, é a comunhão que nós teremos com o Senhor na eternidade. Conforme o homem morre, assim ele está lá. Quando uma pessoa ela valoriza a Deus e honra a Deus, semeou honra, vai colher honra. Portanto, o maior privilégio e a nossa maior conquista hoje é um coração mais apegado em Deus, que o percebe mais, que o adora mais, que o serve melhor hoje do que ontem. Então, a maior conquista, o maior chamado que nós podemos atender hoje pela graça é o chamado, amados, de entregar o nosso coração para que Deus nos leve a ser libertos do desprezo a Deus. A esfera do desprezo que o homem está. Então, queridos irmãos, o homem está estacionado na frequência do desprezo. E agora, somente vivificado. Buscando isso de propósito. Não por acidente, por acaso. Isso não vai acontecer sem que você o busque. Como diz lá em Tiago, né? Vocês não têm porque não pedem. Então, são necessidades desapercebidas. A necessidade de uma comunhão cada vez mais profunda com o Deus que nos salvou. Conhecê-lo, amá-lo e servi-lo cada dia de uma maneira mais profunda. Aqui está a satisfação
ou a insatisfação. O nível de comunhão com Deus é o nível de satisfação, paz, amor e alegria. Aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Ele tem para mim. Mas se eu tiver uma vida religiosa, distante do Senhor, uma vida superficial, mesmo que Deus me abençoe, a minha alma continua gemendo, porque eu fui feito para ter comunhão profunda, diária com o Senhor. Eu fui feito para isso. Isaías 43, 21. Portanto, meus queridos irmãos, quando eu compreendo esse chamado da trombeta, claramente direcionado, onde Deus me chama para ser um amigo íntimo dele, não apenas alguém que o busca para pedir coisas, mas o busca pelo que ele é para percebê-lo. Então eu não oro, jejuo, madrugo, vigílio para ter mérito, mas eu busco e leio a Bíblia, estou estudando com você a Bíblia aqui, para nós termos uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, para conhecê-lo, para se entregar. Isso é culto. Quando eu vou a Ele para adorar pelo que Ele é, agradecer pelo que Ele já fez e me entregar para níveis mais profundos de comunhão, onde Ele possa trabalhar na minha alma, levando-me ao arrependimento, à fé, à adoração, à misericórdia. Amém? Então, esta entrega diária do coração, ela é muito rara. Deus elogiou Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12. Porque ele, diferente de toda a Babilônia, ele buscava conselhos de Deus. Não apenas o favor de Deus, a bênção de Deus. Mas ele tinha interesse pelo que Deus tinha para dizer. A igreja primitiva se reunia para ouvir o que Deus tinha a dizer. Hoje muitos se reúnem apenas para mostrar o seu envelope e dizer o que eles querem. Então, o Senhor diz em Jeremias 7, dai ouvidos à minha voz. Uma coisa ele pediu. Quando nós compreendemos, só um pouquinho, quando você e eu vamos a Deus pelo que Ele é, como diz o Salmo 139, uma coisa, né? Ele diz assim, ó, Salmo 139, né? Quão preciosos são para mim os teus pensamentos. Quando nós começamos a buscar a Deus para ter comunhão, para conhecê-lo em níveis cada vez mais profundos, não para ter mérito, não para apenas buscar resultados, mas relacionamento por relacionamento, nós passamos a ser um grupo seleto, uma atmosfera rarefeita que poucos chegam. 1 Crônicas 26:9 diz que Deus procura homens assim que o coração esteja inteiro nele. Meu coração não vai estar inteiro no Senhor se eu não estiver exercitando dia a dia, entregar cada vez mais, cada vez mais. Se eu partir do pressuposto, já entreguei meu coração para Jesus, já me batizei nas águas, então eu vou ficar estacionado. Como é que eu vou chegar a amá-lo de todo o coração se eu acho que eu já amo de todo o coração? Eu só vou crescer nesse relacionamento se eu não estiver satisfeito, conformado, se eu entender que existem níveis mais profundos de entrega. Entende? Quando eu compreendo pelas Escrituras que o chamado é aprofundar o relacionamento com Deus. E que isso é possível. Muitos falam, você já é salvo? Agora se converta às bênçãos. Você já é salvo? Agora se converta a trabalhar em cargos para o Senhor na igreja. O Senhor se converta ao Senhor. Né? Então, esse nível de comunhão que Deus opera em nós, aí Ele opera através de nós. Aí você vai trabalhar na igreja de forma espiritual. Aí você vai conseguir alcançar as nações. Aí você vai ter fé, porque a Bíblia diz que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Mas você vai estar preparado para as bênçãos, não vai ser um idólatra. Porque se o seu coração está no Senhor, quando Deus te abençoar, você vai ser agradecido, mas você não vai ser idólatra. Porque a bênção adquirida antes da hora não é bênção. A pessoa que ela só busca a bênção, ela acaba idolatrando a bênção e se tornando avarenta. Mas aquele que ama o Senhor, ele abençoa apenas um meio para a generosidade. Entende? O nível que nós estamos apegados ao Senhor é o nível seguro para sermos abençoados sem perder a salvação. Sem nos empolgarmos, sem nos tornar soberbos, avarentos. Entende? Então o nível seguro da bênção é o nível seguro em que o nosso coração está no Senhor. E a maior conquista que nós podemos ter é quando a trombeta tocar, né? Ou o nosso coração parar de bater, e o nosso coração está no Senhor. Naquele momento, nosso coração está no Senhor, vestes limpas e azeite transbordando. Salvação eterna. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Coisa mais linda, a maior conquista. Por isso que o Senhor diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque a maior conquista não é o que Deus nos dá, Ele já cedeu a nós. E agora, nós nos entregamos a Ele. Dia após dia. Ter um coração conquistado por Deus, apegado em Deus, é a maior conquista que você pode ter nessa terra. Ter um coração que ama Deus mais do que tudo.
Ter um coração que odeia o pecado, que despreza o pecado, que rejeita o pecado, com alegria. Ter um coração generoso, um coração que ama as pessoas, que olha as pessoas com o olhar de Deus, que sente os sentimentos de Deus. Hã? O que nós vemos é que a maior conquista é Deus ter o nosso coração. Não apenas de boca, mas ter o nosso coração mesmo. Então nós vamos entregando, e Deus vai conquistando, trabalhando. Lembra daquele que diz assim: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos. O Senhor diz: não te conheço. Porque o Senhor conhece aquele que o ama. Deus conhece o coração que por dentro. 3:20 eu entrarei. O que ele está dizendo? Que Deus te criou. Mas essa entrega ele não fará por você. É você que fará. A graça te bênção ou maldição. Você que escolhe. Mas quem escolhe se vai viver para si mesmo ou para Deus é você. A Bíblia diz: aquele que der a sua vida para mim terá para sempre. Aquele que viver para a sua carne perderá para sempre. A Bíblia diz: se pelo Espírito você modificar as obras do corpo, você viverá para sempre. Mas se continuardes a viver na carne, morrereis. Então há duas propostas claras. E muitas pessoas, tendo recebido o Espírito, com o tempo acabam extinguindo o Espírito, sendo uma casa vazia que entra 7 demônios. O último estado é pior que o primeiro. Por quê? Porque declarou guerra ao diabo, levantou a mão, se batizou nas águas e depois voltou, como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito, voltou para o mundanismo, para a munidão, para a carnalidade, perdeu o temor, já não se entrega mais a Deus, mas se entrega à carne. Então o que nós vemos é que esse continuar se entregando a Deus é grande sabedoria. Porque muitos querem receber coisas de Deus, mas poucos querem ser de Deus, se entregar a Deus, e Deus ter o seu coração e ser Senhor, governar a partir do pensamento, sentimento, desejo, a partir da alma e do Espírito. Pessoas guiadas pelo Espírito de Deus, né? Aqui o que nós vemos claramente é que há uma necessidade de ser percebida, que as pessoas não entendem. Que o nosso coração, níveis de entrega, são coisas que Deus não fará por nós. Nós, ouvindo a palavra genuína, descobrimos que Deus pode inclinar o nosso coração para Ele. Mas Ele o fará como? Primeiro, através de uma palavra genuína que expõe essa necessidade, como estamos ouvindo essa palavra. E depois, se nós misturamos essa palavra com fé, Hebreus 4:2, não sendo ouvintes esquecidos, como diz em Tiago. Então nós ouvimos a palavra e tomamos uma atitude correspondente. Por exemplo, se eu olho no espelho e meu cabelo está levantado, não é porque eu olhei no espelho que o cabelo vai ajeitar sozinho. Depois do que eu vi no espelho, eu pego um pente e tomo uma atitude, certo? Aquele que ouve e pratica é casa na rocha, por quê? Porque a palavra ela expõe o estado da minha alma. Mas ali eu vou começar, apenas eu ouvi como é que está a minha alma. Apenas ouvi, descobri o estado da minha alma. Ali é um ponto de partida. Não é porque eu ouvi que o meu coração precisa se pegar em Deus. Ah, já sei. Não. Eu ouvi, agora eu vou tomar uma atitude correspondente. Não vou ser um ouvido esquecido. Dia após dia, eu vou com orações, jejuns e súplicas entregar o meu coração com gemidos e súplicas em níveis cada vez mais profundos. É uma guerra. Se eu te dou uma pomada para você passar, você põe na gaveta, não adiantou nada. Então, passar a pomada é que vai vir no resultado. Então, você está ouvindo que Deus quer conquistar o nosso coração. Não é porque Ele está habitando aqui que Ele já tem todo o nosso coração, todas as nossas emoções. Muitas vezes a pessoa tem Jesus ali no espírito, mas anda na carne. Ela tem Jesus, mas Jesus não tem ela, entende? Então, essa entrega, ela é por níveis, tá? Quando o salmista descobriu no Salmo 119, ele descobriu que o coração dele estava inclinado ao pecado, às coisas deste mundo, né? Salmo 119, 32, ele diz assim, ó: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares ou quando libertares o meu coração. Senhor, eu vou conseguir esse desempenho, eu vou conseguir praticar o que a tua palavra diz, eu vou conseguir amar o que o Senhor ama, rejeitar o que o Senhor rejeita com alegria, quando o Senhor libertar o meu coração. Ele descobre o diagnóstico. O médico divino diz que não veio para os sãos, que tem uma alma sarada, mas aqueles que reconhecem que precisam ser curados na área de emoção, pensamentos, né? Sentimentos, traumas. Todos nós temos uma alma que Deus está sarando. Aqui ele diz, eu correrei
no teu caminho, Senhor. Eu vou andar no que a tua palavra diz. Meu desempenho vai mudando à medida que o Senhor vai trabalhando no meu coração. Se eu trabalho por dentro, eu mudo por fora. Se eu trabalho por dentro, eu mudo por fora. É o que Jesus disse para os fariseus em Mateus 23, 26. Se eu limpar vocês por dentro, por fora vocês serão limpos. O desempenho muda. As palavras mudam quando o coração vai mudando. A boca fala com fé do que o coração está cheio. Mas desde a queda, o coração está cheio de medo, incredulidade, orgulho, impureza, ansiedade. Não é verdade, irmãos? Olha só. Antes de Deus encher, ele precisa esvaziar. O que é esse esvaziar? É o arrependimento. O arrependimento você confessa que não quer que essas coisas estejam na sua vida, que elas saiam. Quando você confessa, renuncia, rejeita, Deus tira. E aí ele enche, porque não pode encher o que já está cheio. Pessoa cheia de soberba, como é que Deus vai colocar o amor dele, né? O amor de Deus foi derramado no nosso espírito, diz Romanos 5,5. Mas como é que isso vai fluir da alma para o corpo e para as pessoas? Quando Deus restaura a nossa alma. Aqui no Salmo 119, 32, ele diz: Senhor, eu andarei nos teus caminhos, quando o Senhor libertar o meu coração. Aí ele diz no versículo 36, inclina, Senhor, o meu coração para a tua palavra e não para a cobiça. Ele descobre no 32 o diagnóstico, que ele precisa ser curado. E no 36 ele diz: Senhor, o Senhor mesmo, pessoalmente, inclina o meu coração. Porque a inclinação do espírito é vida e paz, a inclinação da carne é morte. Então o homem nasce o coração inclinado para o pecado. A tendência é se irar, criticar, fofocar, julgar, amar o pecado, esconder o pecado, brincar com o pecado. É preguiça, é carnalidade, é idolatria. Isso é assim que o homem está nessa frequência. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, sair dessa esfera da carne para o espírito, só Deus pode mudar, mas só nós podemos pedir. Em Provérbios capítulo 28, versículos 5 e 9, diz: quando o homem deixar de ouvir essa palavra, a sua oração será abominável. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não ouve a palavra genuína, a oração dela é ansiosa. Ela só pede coisas aqui fora. Uma pessoa que não está ouvindo a palavra genuína, ela não ora em relação de alma, reino de Deus, justiça. Ela não busca essas necessidades porque estão ocultas. Ela não sabe. O diabo cegou ela. Então ela só pede pela vida financeira, vida sentimental, pela família, pela saúde. Só isso. Só isto. E quando eu peço só isso, a Bíblia diz em Filipenses 3,19, diz que eu sou inimigo da cruz de Cristo, que eu estou desviado. Porque nós temos necessidades? Temos. Na condição humana, no espiritual já está tudo suprido. Mas o que eu quero dizer é, se você colocar apenas as necessidades temporais na sua oração e no orar isso que eu estou falando, você vai orar ansioso, sem fé, porque você não está vendo a Deus, porque você não está buscando ver a Deus, você não está se entregando a Deus, você não está se arrependendo e se convertendo, entende? Aí você está na carne, desconcertado, pedindo bênção. Aí Deus diz que a oração dessa pessoa é abominável a Deus. Por quê? Porque ela está pedindo aquilo que vai passar e que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ela não está com as vestes brancas e transbordando. A trombeta toca, né? Ela não está preparada para a eternidade. Aí tão abençoado aquele povo no deserto que Deus chamou, água na rocha, a nuvem que cobria, tão abençoado, e seus cadáveres foram todos exterminados no deserto, e Deus não se agradou da maioria deles por causa da sua incredulidade e murmuração. Então, o seu despreparo espiritual. Enquanto Moisés ia lá buscar Deus, eles estavam lá fazendo bezerro de ouro. Eles não investiam em conhecer a Deus. Eles não se interessavam por Deus. Eles não romperam essa frequência do desprezo que nós falamos aqui. Eles ficaram conformados com o desprezo, com o mundanismo, com a mornidão. Os mornos Deus vomitarão. Então, romper essa frequência pela graça, da carne para o espírito, do desprezo para adorar a Deus, é uma tarefa árdua, que exigirá tudo de você. Mas a graça concede condições para te ajudar. Isso não vai acontecer automaticamente. E também isso não vai acontecer de forma fanática. Você não pode mudar o seu coração e seus afetos. A Bíblia expõe que os nossos afetos estão precários, na condição de alma. E a oração, 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. A palavra genuína vai expor áreas que eu preciso orar, vai me direcionar, vai me mostrar áreas que eu preciso sarar.
E a oração no Espírito em cima desta revelação, daquilo que eu estou vendo no Espírito da alma, vai fazer com que Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. E vai mudando minhas emoções, e vai mudando meus pensamentos, e vai inclinando o meu coração. E aí sim, ó, eu estou ouvindo e sendo transformado. Estou ouvindo e estou dando liberdade para que aquilo que eu ouvi, Deus possa trabalhar. Amém? Quero agradecer a você que participou comigo desse estudo. Quero agradecer a você que teve paciência para me ouvir esses 30 minutos. Que bom, é um tema que não agrada a muitas pessoas, elas não sabem que isso é importantíssimo. Não existe fé se eu não conheço a Deus. Como é que eu vou confiar no desconhecido, né? Adão e Eva tiveram medo de Deus. Então o homem, ele não conhece a Deus. Ele não vai conhecer a Deus com o coração antigo, só com o novo coração. Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino dos céus. Bem-aventurados limpos de coração, diz Mateus 5, porque eles verão a Deus. Então essa questão da pureza, da purificação, do arrependimento e da conversão é realmente um meio único para conhecer a Deus e a fé brotar. Sem isto, ficaremos orando ansioso, misturado com o pecado, e no final ainda Deus vai dizer, não te conheço, teu coração está sujo, tem iniquidade, eu não pude trabalhar nele. Você pediu tudo, mas não pediu para mim trabalhar no seu coração. Glória a Deus por palavras como essas, que nos mostram o que é mais importante, o que é eterno, o reino de Deus e a sua justiça. Que o Shalom de Deus toque todas as áreas da sua vida e recompense você por ter ouvido essa palavra. E possa confirmar essa palavra como dele na sua vida, abençoando a sua saúde, abençoando a sua família, todas as áreas e principalmente a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. Eu quebro todas as cadeias, influências, envia brechas, fecha com sangue, Pai. Leva o arrependimento. Abençoa o seu povo com paz. Em nome de Jesus. Quero agradecer a você que participou comigo, amém? Você também que vai ouvir na sequência, tanto no WhatsApp ou também ali no YouTube. Eu agradeço. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?